Bem-vindo você para mais uma edição do Master Doc, nosso programa semanal que aborda doenças, tratamentos, diagnósticos para você que precisa saber informação de qualidade e com precisão. Hoje, nosso convidado especial é o Dr. Paulo Abrão Ferreira, professor adjunto de infectologia da Universidade Federal de São Paulo, a nossa Unifesp, que vai abordar um tema extremamente importante e que você tem que prestar atenção nas dicas que o Dr. Paulo vai dar para entender melhor e procurar o seu médico de confiança. Nós vamos falar sobre as hepatites virais. Paulo, muito obrigado por ter vindo, é um prazer. E como começar com uma pergunta básica: o que são hepatites virais? Obrigado, Sérgio, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. As hepatites, elas são inflamações do fígado. E elas podem ser causadas por vários agentes, principalmente vírus. Então, as mais importantes são as hepatites B e C, que nós ouvimos falar frequentemente. E esses dois vírus, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C, eles causam uma inflamação no fígado. E com o tempo, essa inflamação ela vai levando a fibrose, que são cicatrizes no fígado. E essa fibrose ela vai progredir até que a pessoa se torne cirrótica, Pode ter várias complicações graves da cirrose, precisar inclusive de um transplante de fígado. E também o câncer, que é o carcinoma hepatocelular, que vai acontecer muitas vezes nesses casos de hepatites B e C. E a gente faz de tudo para que isso não aconteça, mas às vezes, infelizmente, a gente perde os pacientes. Então é muito importante que as pessoas saibam dessas doenças, até para procurar a prevenção e também o diagnóstico, Esse é um dado importante que você colocou, prevenção e diagnóstico, que são duas situações que existe essa possibilidade. Eu queria que você abordasse para a nossa população como que é a transmissão dessas duas doenças principais, a B e C, e se as duas cronificam igual e têm uma atenção igual, se alguma tem vacina ou não. Eu queria que você abordasse isso com um pouco mais de detalhes para que todos possam entender e poder procurar auxílio. Então, basicamente, Sérgio, as duas formas de hepatite, a hepatite B e a C, elas se transmitem por contato com sangue contaminado, e também por transmissão sexual, e também, eventualmente, pode passar da mãe gestante para o bebê. Essas são as formas básicas que a gente fala de transmissão dessas duas hepatites, que são as mais importantes na saúde pública hoje. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala sangue contaminado, isso inclui, por exemplo, lâmina de barbear, manicure, pedicure, isso tatuagem. É importante, que é do dia a dia, que todo mundo acaba esquecendo esses detalhes do dia a dia, Exato, piercings, Agora com a juventude, o piercing aí na moda, Se esses procedimentos são realizados em locais que não têm autorização da vigilância sanitária, a pessoa corre risco de contrair a hepatite. Então, no passado, a transfusão de sangue era um risco. Atualmente, o sangue é muito bem controlado. É muito raro que aconteça. Mas esses procedimentos que têm contato com sangue, porque você imagina, por exemplo, uma tatuagem, aquilo tem um sangramento, Então é preciso que seja feito em locais realmente que tenham todas as normas de higiene respeitadas. Importante lembrar também a transmissão sexual. Então, o sexo desprotegido pode levar à transmissão da hepatite B e da hepatite C. Como outras doenças infecciosas, Paulo? Exato, como as outras doenças sexualmente transmissíveis, E também é importante lembrar da mãe para o bebê. Se a mãe eventualmente tem uma dessas hepatites, ela pode transmitir para o bebê durante a gestação, no momento do parto ou até depois do parto. A prevenção, ela faz
contraposição a essas formas de transmissão. Então, é sempre procurar, se for fazer algum procedimento que envolve sangue, né, que seja invasivo, fazer em locais que tenham as normas da vigilância sanitária respeitadas, né, bem realizadas. É importante lembrar também do sexo seguro, né? Então, é importante usar o preservativo e, particularmente, você falou das vacinas, né? A hepatite B, ela tem vacina 100% disponível no SUS para todas as faixas etárias, né? É uma vacina gratuita, ela protege em 95% dos casos. Isso é um dado importantíssimo que você colocar para a população entender que pode se vacinar e com segurança, né? Exato, e para qualquer faixa etária. Então eu lembro até as pessoas adultas, né? Porque as crianças geralmente elas vão ser vacinadas, né? Hoje a gente tem um problema grande da campanha contra as vacinas. Isso é um grande problema e a gente precisa lutar contra isso, né? Então lembrar que a vacina da hepatite B ela está disponível para todas as faixas etárias gratuitamente. É importante saber que a vacina ela é 95% eficaz, é muito segura, né? Então não tem, é uma vacina que não tem o vírus, ele tem uma proteína do vírus, né? Então a gente tem que lembrar isso. É importante lembrar que infelizmente ainda não temos vacina contra a hepatite C, né? Mas existem estudos em andamento. E lembrar também da importância que existe do cuidado na gestação, né? Então, no pré-natal, é sempre importante fazer os exames protocolares, tanto na saúde privada quanto na saúde pública, para saber se a mãe está bem de saúde, para ter uma boa gestação e para proteger também o bebê, né? Isso é um ponto importante que você colocou e que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, mas para que as pessoas saibam, essa questão, por exemplo, na hepatite C, o tratamento é super eficaz, você vai falar. Mas antes de falar no tratamento, eu queria te fazer uma pergunta que isso ronda a cabeça das pessoas e elas têm muito medo, né? Mas eu não sinto nada. Como é que eu posso saber se eu tenho hepatite C, por exemplo? Explica, porque a hepatite C é uma doença silenciosa. Então explica como é que se a pessoa vai ter sintoma lá na frente, se ela vai ter agora, para que as pessoas possam entender melhor e colocar a sua ideia para procurar um auxílio médico para fazer um diagnóstico correto. Isso é muito importante, né? Na medicina, a gente tem hoje muito claro a importância da prevenção, de chegar antes do problema, e nós temos muitas doenças que a gente chama de assassinas silenciosas. Algumas doenças são assassinas silenciosas, né? E as hepatites virais B e C são. Porque a pessoa fica muitos anos sem sentir absolutamente nada e a doença progredindo silenciosamente no seu organismo, até que, se ela não fizer o diagnóstico precocemente, quando a doença se manifesta, às vezes é tarde demais, né? Então, a recomendação hoje, Sérgio, é que todo mundo, sem restrição, faça o teste, né? Seja na saúde privada, na saúde pública, é disponível, tem o teste rápido que dura 15 minutos, você pega uma gotinha do sangue da ponta do dedo, faz lá o teste, o resultado sai em 15 minutos, tanto para hepatite B quanto para hepatite C. A gente tem também para HIV, para sífilis, para outras doenças esse teste rápido. E é muito importante que todo mundo faça. Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho risco, eu não me expus. Não interessa, a gente nunca sabe, tá? A recomendação hoje é que todo mundo faça. Só sabendo precocemente é que nós vamos evitar essas complicações graves. E aí você pode ter um caminho de saúde, não de doença, né? Muito importante que você colocou, porque a maioria das pessoas hoje faz os famosos check-ups. Então, nesse check-up tem que ser incluído a testagem sorológica para B e C. Então, isso é importante. As pessoas que estão vendo aqui o nosso programa, que quando conversarem com seus médicos, ver se está nesse screening, né, que a gente chama, a solicitação desses exames. Você compactua com essa mesma ideia?
Perfeito. Eu acho que é muito importante esses exames periódicos, né? Para evitar, como nós falamos, né, na linha de evitar o problema, né? E sim, eu acho que todos deveriam nos check-ups fazer as sorologias para as hepatites e para sífilis, para HIV, para todas as doenças infecciosas mais comuns seria importante, né? Porque se a gente consegue o diagnóstico precoce, né, e esse é o próximo ponto, é o tratamento, né? Então a gente tem hoje a chance de tratar, por exemplo, a hepatite C, ela tem cura completa, cura total, né? As medicações hoje são disponíveis no SUS, né? Um tratamento muito tranquilo, de 3 meses, no máximo 6 meses, mas na maioria das vezes 3 meses. Via oral, né? Por Via boca. oral, por boca, não tem efeito colateral importante, né? Os nossos pacientes eles vão muito bem com o tratamento e cura, né? Quer dizer, acaba a doença. A hepatite B, ela ainda a chance de cura completa ainda é mais longínqua. Mas a gente tem medicamentos hoje que são muito eficientes, capazes de paralisar a progressão da doença e até mesmo fazer com que o fígado daquela pessoa melhore, né? Alguns casos até a gente vai ter o que a gente chama de cura funcional, né? Mas praticamente na maioria das vezes a gente vai ter a cura, digamos, o controle da doença. Então, se a gente for pensar na hepatite C, a cura ela está acima de 95%, quase 100%, 98%, 99%. Tá? Na hepatite B, o controle total da doença está em torno de 90% também, ou mais, né? Então isso evita que a pessoa tenha as complicações da cirrose, e cirrose, Sérgio, é uma coisa que as pessoas acham que é só relacionada ao álcool, e não é, né? A cirrose ela pode estar relacionada com os vírus das hepatites, ela pode estar relacionada com medicamentos, ela pode estar relacionada até com a gordura no fígado pela obesidade, né? Então é muito importante a gente falar que cirrose também acontece com as hepatites virais. E a gente quer evitar isso com um tratamento eficaz. Esse ponto é fundamental você ter colocado, porque as pessoas acabam tendo um norte para buscar o tratamento, né? E a gente sabe que, por exemplo, nas hepatites a gente tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Alguns são mais prevalentes no Brasil, né? No Brasil, tipo 1 e tipo 2, um pouco 3. Mas esses 95% de cura, para deixar mais claro para a população, quando ela faz aquele exame, ela vai no especialista, qualquer tipo dessa, que a gente chama de genótipo, tem essa cura de 95% a 100%, ou a gente tem que ficar mais preocupado com algum ou com outro? Porque tem vários pacientes, Paulo, que viveram aquela época nefasta, vamos chamar, que dava efeito colateral, então não querem buscar o retratamento. É importante que essas pessoas voltem para fazer retratamento, porque agora mudou, não tem efeito colateral, como você colocou, o remédio é por boca, tem essa eficácia extremamente importante, um tempo reduzido de tratamento. Aborda um pouquinho isso e para explicar para a nossa população que retratar não é ruim, não vai ser o que ele passou naquele momento nas décadas passadas. Muito bem lembrado. No passado, a gente tinha que saber qual era o tipo do vírus da hepatite C, né? Porque mudava o tratamento. E os medicamentos que a gente tinha eram muito ruins, né? Do ponto de vista dos efeitos colaterais, que eram bem ruins para o paciente, e também da baixa chance de cura. E o tratamento ele durava às vezes um ano e meio. Era muito difícil, né? Por muitos anos era o que a gente tinha, e algumas pessoas se curaram, outras não, infelizmente. Mas você tem toda a razão. Atualmente é uma revolução, porque hoje nem precisa mais saber o tipo do vírus, porque o medicamento que está disponível ele funciona para todos os tipos de vírus da hepatite C. É o mesmo medicamento, né? Não tem mais injeção, é só oral, não tem efeito colateral importante, 3 meses,
e com uma cura acima de 95, 96, até 98, 99% de chance de cura. A gente costuma dizer hoje que só não cura quem não toma corretamente a medicação, né? Eventualmente, se a pessoa não tomar corretamente, ela pode não curar. Mas quem toma corretamente a medicação tem uma chance próxima de 100% de cura. E faz um segmento clínico adequado, né? Com exames laboratoriais que tem que ser feito. Isso é muito importante. Não é só ir pegar o remédio na unidade de saúde. É seguir com o seu médico de confiança, isso é um dado importante, porque ele tem que fazer os critérios, seguir os critérios protocolares. Porque essa medicação ela é gratuita, mas ela segue critérios, e critérios estabelecidos por sociedade médica, por Ministério da Saúde, por sociedades internacionais. Então a população tem que entender que não é só ir e pegar o remédio e não voltar, é fazer esse segmento adequado. Isso é muito importante que você colocou. Passando um pouquinho para as pessoas entenderem também, a eliminação da hepatite C. Esse é um programa que a Organização Mundial de Saúde vem apregoando, vem buscando para eliminar o vírus. Na sua opinião, isto vai acontecer? Nós estamos próximos disso acontecer? E o que me preocupa para que isso não aconteça é se a gente não vai buscar e não faz o diagnóstico. Então eu queria que você pontuasse um pouco sobre isso. É muito importante o programa de eliminação da OMS. O Ministério da Saúde ele é signatário desse programa, né? O Brasil está entre os países que têm um desempenho melhor, apesar de que a gente pode melhorar muito mais ainda. É um desafio enorme. É uma meta muito ambiciosa, a eliminação. A proposta era até 2030 a gente reduzir radicalmente o número de novos casos e a mortalidade, né? Infelizmente, eu acho que nós não vamos conseguir atingir a meta 100%, mas a gente precisa manter essas metas, porque é só assim que a gente vai mover à frente, né? E os esforços continuam. E dentro desses esforços, eu tenho a impressão que o mais importante é o diagnóstico, né? Claro que além da prevenção, mas o diagnóstico, porque se a gente não sabe que a pessoa está doente, a gente não tem como oferecer para ela as saídas, né, o tratamento. Então, a prevenção é fundamental, como a gente comentou, e o diagnóstico também. E eu acho que a gente tem muitas chances de melhorar rumo a essa meta da Organização Mundial de Saúde. Eu queria agradecer o Dr. Paulo, agradecer vocês que estão nos assistindo, lembrar a importância do tema, pegar as dicas que o Dr. Paulo colocou aqui, buscar atenção médica, o seu médico de confiança, para que a gente possa chegar no que ele colocou aqui no final, a erradicação da hepatite C, que é uma doença que seria muito importante que a gente não tivesse mais entre nós. Muito obrigado, espero que vocês gostem e deem as suas opiniões lá nas mídias sociais. Um abraço a todos.